A gente ouve bastante que líderes têm que ter a capacidade de resolver problemas. Mas será que a gente sabe diferenciar os tipos de problemas que existem? De acordo com o professor David Snowden, da Universidade de Harvard, existem 4 tipos de problemas no mundo: simples, complicados, complexos e caóticos. Os problemas simples são aqueles que só têm uma causa e um efeito. Ou seja, se eu tiver que resolvê-lo, eu só vou ter uma solução. Se, por exemplo, eu estiver com fome, eu como. Se eu estiver com sede, eu bebo. E por aí vai. Os problemas caóticos, no outro extremo, é quando as relações de causa e efeito são totalmente indistinguíveis, eu não consigo ter nenhum tipo de previsibilidade e o que eu tenho que fazer é somente agir e entender o que vai acontecer a partir disso. No entanto, o mais interessante aqui é entender a diferença entre problemas complicados e complexos, porque apesar das palavras serem semelhantes, a natureza de cada um é bem diferente. Os problemas complicados são aqueles nos quais a gente precisa de um especialista. Por exemplo, meu computador estragou, eu preciso de alguém para analisar qual é a causa daquilo e se, por exemplo, era um vírus, ele tratar aquele vírus e meu computador voltar a funcionar. Ou quando eu levo meu carro no mecânico para que ele entenda onde está o problema e consertar o carro para mim. Nesse caso, é importante entender quais são as causas raízes e qual aquela que, se tratada, resolve o problema como um todo. Agora, aqueles que talvez sejam mais desconhecidos para a gente são os problemas complexos, porque neles a causa e o efeito começam a ter uma relação de interdependência. Para simplificar isso, pensa na economia como um todo. Se alguém decide elevar a taxa de juros, isso pode melhorar as coisas para um lado, piorar para o outro, e a recíproca também é verdadeira. E o que a gente faz quando isso acontece? Nesse cenário, o risco costuma ser muito grande, ou seja, a gente não tem muita margem de manobra para poder ficar errando, mas o planejamento às vezes também costuma não funcionar muito bem. O importante então é falhar rápido e falhar pequeno, para que a partir daí eu entenda aquele contexto e onde eu posso agir da melhor maneira possível. Para ilustrar esse cenário, imagina que você é um pirata que está num navio em guerra e que existe um outro barco inimigo, por exemplo, mas que você não consegue enxergá-lo por causa da neblina. E se você tem bola de canhão, bala de espingarda e pólvora, por exemplo, você não vai sair por aí atirando suas bolas de canhão sem saber onde está esse navio inimigo. Pelo contrário, você vai pegar balas de espingarda que custam pouca pólvora, vai atirar até ouvir um estampido e quando ouvir, vai perceber que é ali que está o navio inimigo e aí sim você pode mirar todos os seus recursos para lá. E é da mesma forma que a gente trata esses tipos de problemas que são complexos. Por não conseguir prever nada e por não saber qual é o próximo passo, eu dou um pequeno passo que não tem risco nenhum, é uma perda acessível e eu vou descobrindo o que eu posso fazer a partir dali. E com isso, o problema vai se resolvendo quando eu vou percebendo os padrões que existem dentro daquele cenário, assim como eu fui descobrindo onde estava o navio inimigo no caso do pirata. O que a gente aprende com isso então é que, se a gente abordar um problema da maneira incorreta, é possível que ele fique pior do que já estava. Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue ter a estratégia correta e entender qual tipo de problema eu estou lidando, a maneira como resolvo pode ser muito mais efetiva e, obviamente, isso vai fazer de mim um líder que tem uma capacidade muito melhor de, como falamos no início, resolver problemas.